Oi, gente! Esse é meu marido Thiago, você pode chamar ele de Tiaguinho. Essa é minha esposa Thaís. Você pode chamar ela de Tatá também. Pra quem não sabe, eu joguei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, dizendo que eu ia fazer um vídeo de casal aqui com o meu marido. E algumas pessoas mandaram umas perguntas e a gente vai responder essas aqui agora. Então, sem enrolação, bora pra primeira pergunta. Vamos lá. O que mais admiram um no outro? A gente começa com essa? Nossa, Tem várias. olha, Ó. Nossa, se falar só uma coisa é chato. São tantas coisas. Quando eu penso no Tite, eu penso numa pessoa que cativa muitas pessoas. Além de me cativar, cativa muitas pessoas. Não tem uma pessoa que não goste do Tite. Não, não existe. Tem o Satanás só. Se você for falar, me fale sobre o Thiaguinho, vai falar mal. Não existe isso. Então eu gosto muito dessa essência dele. Ai, de ser amigo. Ai, tanta coisa. Agora você. Tá. Uma coisa que eu admiro muito na minha esposa é a personalidade dela. Nossa, é muito incrível porque ela consegue tornar tudo muito divertido. O cuidado. É aquilo que minha esposa falou. Falar uma coisa só é difícil. Respondemos a primeira Pô. pergunta. Vocês têm algum ritual juntos? Tipo devocional, café da manhã, passeio? A gente faz tudo junto. A gente faz tudo juntos, tudo junto. Ritual? A gente tem o costume de fazer nosso devocional todo dia pela manhã, né? Às vezes falta ali, que a gente estamos na correria, mas o nosso devocional é juntos. Eu ia falar, a gente faz compra junto. Gente, a gente faz tudo junto, não tem Tudo nada. junto. Vamos para a próxima pergunta. Já dormiram brigados? Olha, se depender de mim, com certeza. Mas por eu ter um marido que é muito, mas muito assim, de Deus, jamais, amigos, jamais. Eu posso estar com a pá virada, vamos dormir agarradinhos. E uma hora a gente vai. A gente não, porque assim, o Tite ele é uma pessoa extremamente calma, compreensível, fácil de lidar. Eu sou a parte mais difícil de lidar, assim, no quesito de não reconhecer que tá errado, coisa assim, essas coisas assim. E aí, minha filha, coração às vezes é duro aqui, mas a gente vai amolecendo com o tempo. Tem muitas situações que nós já brigamos um pouco antes de dormir, mas a gente tenta resolver, pra não E eu piorar. acho que nem chega a ser uma briga, justamente pelo fato de ele ser um fleumático melancólico e eu ser uma sanguínea colérica, mas pelo lado dele de abrir mão, não rola briga, mas se fosse dois sanguíneos aqui, provavelmente haveria briga. A gente tem algumas discussões, mas não é aquela coisa tipo, vamos acabar com tudo. Qual a maior diferença entre vocês e como lidam com ela? Exatamente isso, amigos. Com muita terapia, muito estudo, né, muitos questionários. Muita oração. A gente foi descobrindo pontos da nossa personalidade que são bem diferentes. Ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, eu sou mais agitada, eu sou mais expressiva, eu não penso quando eu vou falar, o Ti pensa, ele analisa muito bem no que ele fala, no que ele faz, como ele se comporta. A gente tem essas diferenças. Obviamente que eu tento fazer todas as coisas de forma muito controlada, mas assim, vez ou outra, eu faço as coisas na impulsividade, o que é totalmente diferente dele. Jamais ele vai agir por impulso. Dando até prosseguimento no que minha esposa falou, nós temos uma diferença grande no nosso temperamento, né? E como que a gente faz para lidar com isso? Um ajuda o outro o tempo todo. A gente tenta sempre equilibrar as coisas, né? Para sair da melhor forma possível e acabar não tornando uma discussão ou uma briga como foi a resposta da pergunta anterior. Mas existem diferenças. Existem Por exemplo, muitas diferenças. eu sou muito acelerada. O Tite é um pouquinho devagar. Mas faz parte da personalidade um do outro, do jeito, das características. A gente tem que casar essas características também. Às vezes eu aprendo mais a abrir mão da minha pressa pelo tempo dele. Então, às vezes ele abre mão do fato de ter que analisar tudo para poder dar um voto de confiança na minha ideia ali, que eu pensei na hora e, ai meu Deus, não dá tempo de pensar, é isso, a gente precisa decidir. Mas a gente vai abrindo mão, né? Uma hora é eu, uma hora é ele. E isso faz parte também daquele ritual juntos, né? Tudo que a gente for fazer, a gente tenta lidar juntos. E como a gente faz basicamente 90% das nossas coisas juntos, a gente aprende a gerenciar
essas diferenças, sabe? Próxima pergunta. Muito bom. Qual o segredo para continuar apaixonado no casamento? Eu acho que a gente está respondendo meio que essa pergunta em todos os tópicos, né? Porque, primeiro, você tem que saber lidar com o comportamento do outro. Ponto que eu acho muito importante quando a gente se conheceu. O casamento é um relacionamento diário. Então, você cultiva ele todos os dias. Eu respeitando a forma como minha esposa age em determinada atitude, em determinada escolha, eu respeitar isso e tentar levar a melhor escolha possível para nós dois. E assim vice-versa. Um casamento, para ser bem construído, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter verdade. Então acho que isso é o ponto primordial para um casamento dar certo, para continuar apaixonado, eu por ela e ela por mim. A gente segue trabalhando dessa forma. Eu acredito que tudo começa lá na época que você tem amizade com o seu futuro e futura esposa ou marido. Não adianta você querer colocar, ai meu Deus, essa pessoa não tem nada do que eu quero, mas ela vai se transformar no meu marido e esposa ideal. Esquece, isso não vai acontecer. Você tem que se apaixonar pela pessoa que ela é, você tem que se apaixonar pelos defeitos que ela tem, você tem que enxergar isso, por isso que é a fase, né, que todo mundo fala que é a fase do namoro. A gente não teve essa fase do namoro, a gente estava se conhecendo mesmo. A gente teve a fase de amizade, noivado e casamento. Então, eu penso assim, que lá quando você é amigo, você começa a admirar os pontos que a pessoa tem, você começa a admirar a família que ela tem, você começa a ter realmente tempo junto com aquela pessoa para ir no cinema, para ir para a igreja, para participar de eventos, para ir em festas juntos, para ir sei lá, você vai e você sempre vai querer estar com aquela pessoa. E era exatamente isso que a gente vivia, a gente queria estar sempre perto do outro e não era só paixão. Obviamente nós estávamos extremamente apaixonados, mas a gente tinha uma consciência de defeitos um do outro. E isso você vai admirar a pessoa. Então eu acredito que a paixão ela vem pela admiração, né? E é essa admiração que você vai regando com os dias que você estiver casado. Então isso faz toda a diferença. O segredo da gente continuar apaixonado, e eu sei que a gente só tem 3 anos de casado, a gente busca cativar aquilo que nos cativou lá no início. Então eu acho que esse é o ponto. Pronto. Como não perder a animação no dia a dia? Boa resposta para essa pergunta é Jesus. Uma coisa que não faz você perder a animação durante todos os seus dias é procurar ter um relacionamento com Jesus. Antes de eu ter um relacionamento com a minha esposa, eu tenho que procurar ter um relacionamento com Jesus. Aí, meu amigo, você vai viver animado todos os dias. Feliz todos os dias, a paz que você precisa todos os dias. Nem então, sempre, tá, gente? Viver com Jesus não é alegria todos os dias, não, mas é bom, tá? É. Faz muito sentido no nosso coração, porque às vezes a gente perde mesmo o sentido da vida, e aí se você for averiguar, é que você perdeu o seu relacionamento com Jesus ali no meio do caminho, sabe? Aí Exato. você perdeu o sentido. Mas a alegria, tem dias que a gente tá e tem dias que não. Então, É. assim, né? Vamos abrir um parênteses aí, por favor, por favor. Tá bom, tá bom. Tudo bem, pode existir pessoas que estão sorrindo todos os dias, igual, né, as pessoas podem me olhar no Instagram, eu tô sorrindo o tempo todo, né? Mas eu choro muito, muito também, eu acho que é muito pareado, tanto que eu sorrio, tanto que eu choro também, e eu choro muito. Mas a gente busca fazer coisas diferentes, né, amor? Por exemplo, a gente prioriza o nosso dia de assistir filme, de fazer uma pipoca, de comer um hambúrguer, de comer uma pizza, né, de passear. Se bem que a gente tá precisando dar uma aliada nesse negócio de passear. A gente prioriza, sabe, essas coisas que nos mantêm ativados, né, no dia a dia. Próxima pergunta. Como deixar meu casamento mais leve? Você quer responder? Vamos lá, eu vou começar e você me ajuda? Tá bom. Ó, vai tornar mais leve já. Tá bom, vai ficar mais leve a pergunta. A pergunta não é leve não, essa pergunta. Não tá fácil Eu não. só tenho 3 anos de casada, amigo. Vamos lá. Ó, se você tá querendo levar o casamento mais leve, então tem alguma coisa que tá pesando. Vou dar um exemplo. Eu e minha esposa, né, lá no início do nosso casamento, ela tava... Você se liga no que você vai compartilhar. Obrigada de nada. Não, eu vou me ligar. Brincadeira, gente. Não tem nada que a gente possa esconder aqui. Na verdade, tem uma coisa só. Não, mas o que eu vou falar é que tornou o casamento um pouco pesado pra ela por minha causa. Eu vou falar o quê? É o que é? Teve momentos que eu não conseguia ajudar minha esposa, né? Em determinadas situações estava pesado o casamento pra ela porque não estava conseguindo ajudar. Quando ela decidiu conversar comigo, não é porque ela não compartilhava comigo, era por Eu não lembro. decisão. É porque eu não conseguia tomar decisões. O meu posicionamento, a minha fala, eu não conseguia conversar com outras pessoas. Eu investi na planta, amigas. Eu investi na planta.
e vou colher bons frutos, tá? Então, esse é o esquema, pra quem não tá sacando. Acabou que quando eu abri os meus olhos realmente para ver a situação que nós estávamos vivendo, que minha esposa estava carregando um peso sozinha, eu tive essa consciência, eu aí comecei a ajudar ela, o casamento acabou se tornando mais leve, Ai, né? verdade. Então, o seu cônjuge tem que ter consciência disso. Tem que entender, nossa, calma aí, o meu parceiro, a minha parceira, tá carregando um peso sozinha. Que peso é esse? Que responsabilidade é essa? Eu tenho responsabilidade também, que nós nos tornamos uma só carne. Se quer tornar o casamento mais leve, então significa que ele tá pesado. Pesado para quem? Vamos conversar? Vamos ver? Vamos ajustar? Então, quer continuar? Nós somos cristãos e a gente busca através da palavra melhorar, ter equilíbrio, domínio próprio. Só que na vida real a gente sabe como as coisas funcionam. E eu acho que a maior parte do problema dos casamentos é essa coisa de pintar uma coisa perfeita e na realidade ser outra coisa. Então, hoje, o nosso casamento não se tornou pesado por a gente ter tido clareza sobre quem nós éramos antes da gente casar. A gente entrou no casamento consciente. Então, tudo que acontece aqui não é novidade. Ah, eu não sabia. Pelo amor de Deus, isso é conversa pra boi dormir. Tem que saber. A gente entra pro casamento com uma maturidade muito infantil e tá tudo certo, porque ninguém vem pronto. A gente foi aprendendo com o tempo. Quando eu vi que ele não tava muito consciente de que estava se tornando marido, eu falava, olha, tá esquisito, pelo amor de Deus. Olha onde você se meteu, por favor, tome o seu lugar. Entende? E eu não ficava carregando pra mim não, amadas. Eu jogava pra ele horas. Né? Quero saber o nome dos 4 filhos. Isso sim. 4 filhos. Vamos falar 2 de menina e 2 de menino. Porque a gente tem uma lista. A gente tem uma lista A gente tem uma quantidade de filhos que a gente gostaria de ter, mas a gente não é meio senhor da vida, né? Então a gente só é filho do senhor da vida. Então a gente só sugere. É Lena. Helena. Elisa. Aí agora 2 meninos. 2 meninos. Vai ser só um spoiler. Vicente e Otávio. São esses 4 nomes de outros 15 que a gente tem, praticamente. Você... Calma. Ai, meu Deus. Vamos ler isso aqui primeiro. Pensam em fazer viagens internacionais? Com certeza. Com certeza. Jesus, Senhor. Nós vamos conhecer muitos países. Jesus, muitos. Começando com a Nova Zelândia, mas tudo bem, Senhor. Pode ser Paris. O que o Senhor nos mandar. O Senhor mandar uma Alasca, Canadá, já. Como futuros pais, vocês têm medo de não conseguirem cumprir o propósito de Deus na vida deles? Olha, caraca, que pergunta. Eu não vou dizer que a gente tá isento, né, de acontecer coisas que a gente não projeta. Porque, amigos, olha pra minha cara, veja se eu sou Deus. Não somos. Não é. Mas a gente vai se esforçar e, obviamente, com o nosso exemplo, os nossos filhos terão boas referências, né, pra viver uma vida com Cristo. E eu acredito que isso vai acontecer na vida deles, sabe por quê? Porque a gente não vive uma mentira. É verdade o nosso relacionamento com o Senhor. E é tão gostoso ter um relacionamento com Cristo que para os meus filhos vai ser admirável. Eles vão se admirar, não porque eu sou a poderosa, ou que meu marido é o poderoso, o santo, impecável, escolhido, separado de Deus. Não, mas é porque a gente vive a simplicidade de viver um relacionamento com o Senhor. Então eu acredito que isso vai cativar muito. Enquanto nós não nos tornamos pais, nós procuramos aprender muito, vendo exemplos de outras pessoas. Tem formas de comportamento que a gente olha assim, nosso filho, hein? Vamos corrigir, vamos ter que corrigir, tá? Porque a gente observa muito. A gente aprende, porque sabe que tudo que nós estamos passando, vendo à nossa volta, serve como lição. Vocês sempre mantêm o relacionamento de vocês mais descontraído ou é só nos vídeos? Eu vou deixar tu responder isso aí. Não, meu amor. Eu sou sério? Um pouco. Gente, não, a nossa vida, ela é muito assim mesmo, assim, na verdade. Tanto que nos vídeos, às vezes eu acho que eu tô dopada de remédio, porque eu não sou o que eu sou nos vídeos, eu sou muito acelerada. Nos vídeos eu não consigo ser tão acelerada como eu sou na vida real. E às vezes não dá nem pra gravar, porque já foi o que eu fiz. Às vezes nos vídeos nós estamos muito tímidos, pra mostrar quem realmente somos. A nossa vida é nessa vibe, assim. É nessa vibe. E simplesmente
Biruleibe da cabeça aqui, biruleibe da Bíblia cabeça da ali. cabeça aqui. E aí é isso que acontece. Nossa, e assim, é muito divertido você encontrar alguém na mesma conexão, no mesmo instinto que você, da mesma forma. É. Porque é divertido, é divertido. É muito massa. Já teve alguma ocasião que foi difícil pra vocês por conta da diferença de idade? Olha ela querendo me expor. Tudo bem, eu Eita. vou falar aqui. Gente, eu tenho 26 anos. E o meu marido tem 22. 22 anos, 25, 26, são 4 anos de diferença. 4 aninhos. 4 anos. Não, mas nunca teve não, assim. Na verdade, quando eu conheci o Tite... Já podemos ligar isso com a próxima Vamos, pergunta. bora. Fechou, então. Quando ela me conheceu... Calma aí! E eu conheci ela... Como é que vai começar? Vai começar comigo? Pode começar comigo? Pode começar com você, vai. Eu fazia parte de uma igreja que abriu uma igreja numa comunidade carente na cidade que eu morava. Pegou, né? Eu ajudava a servir na igreja, fazia várias coisas, só que eu não gostava de ficar lá dentro ouvindo a pregação, eu gostava de ficar do lado de fora evangelizando. Eu não sabia que a gente pagava aluguel da igreja pro meu sogro. Um dia o Tite foi lá na igreja, na frente da igreja, porque era a igreja, no lote tinha umas casas atrás que eles, né, tinha casa lá. E aí ele foi lá ver a casa, e como ele tava lá na frente, eu fiz o convite pra ele ir na igreja. Eu falei, e aí? Ih, tudo bem? Você é da igreja, vamos visitar a igreja, não sei o quê. E aí, que cantar? Então, Você falou do Anderson. isso. Aí ele falou assim, Oh, o meu primo é dessa igreja? Também, o Anderson. eu falei, nossa, o Anderson, eu conheço o Anderson. Aí nós batemos um papo ali, eu tava de capacete, gente. Tava de capacete. Eu tava de capacete. Então eu nem sabia se era um jovem, se era um velho, se era... Né? Sabia que era um homem. Aí eu fiquei assim, eu conheço essa menina de algum lugar. Não, beleza, Thiago. Depois você vem. Ele, tá bom. Aí, beleza. Ali, meu amor, que isso? Já? Na hora. Na hora. Gente, Meu eu me Deus. despedi, mas a palavra falou tão forte comigo, o que o pastor tava... Era o que eu tava precisando naquele dia. Ei, meu amor, te acalma. Eu não cheguei nesse dia do culto, não. Não, foi esse dia que eu fiquei parado lá na frente, o pastor tava falando uma Ah, coisa tá, que eu tava desculpa. precisando. Aí minha esposa, futura esposa, veio conversar comigo e fez o convite. Eu não consegui, eu praticamente esqueci o que o pastor tava falando. Montei na moto, fui pra casa. A palavra foi tão forte que ele esqueceu. Aí, beleza. Eu fiquei assim, eu conheço essa menina e eu não sei o que é não, pai, mas meu coração aqui tá... Eu não sabia quais eram os problemas que ele tinha, mas eu tinha muitos problemas naquela época, então eu não tava nem me tocando de que ele poderia ser um pretendente. Até que umas semanas depois eu pesquisei o nome dele no Instagram do Anderson e tinha 2 Thiagos. Só que como ele tava de capacete, eu não sabia reconhecer. Quem E é? eu segui os 2 Thiagos lá no Instagram do Anderson. Eu falei, um desses 2 aqui É aquele rapaz. deve ser que é. Alguém vai me mandar mensagem aqui pra eu poder fazer o convite, informando os horários e tal. Aí ele me mandou mensagem no Instagram e a gente começou a conversar por lá. Só que foi uma conversa assim muito tranquila. De oi, tudo bem? Nossa, vem visitar a minha igreja, vai ter culto dia tal. Beleza, e ele foi. No dia que ele foi, eu vi que ele tava conversando com um pastor e ele falava sobre a experiência que ele teve com Cristo e ele chorava muito. E eu falei, meu Deus, esse menino, ele ama muito a Jesus, só Jesus. Será que ele te ama assim mais do que eu? Tô sentindo, Jesus. E aí, eu sempre quis alguém que amasse mais a Jesus do que eu mesmo, entendeu? Isso começou a cativar meu coração. Tanto que no próximo culto que ele foi, eu tirei foto dele. Eu falei, eu vou tirar foto dele, porque se ele for meu marido, eu vou ter essa foto. Eu vou botar essa foto aí pra vocês verem. E detalhe, eu ainda tirei foto da menina que tava do meu lado pra eu não pagar de doido. E ela ficava passando no corredor da igreja. Gente, todo momento que ela passava no coração, sabe aquela respiração funda que dá? Ela não falei isso pra ela. Gente, ele nunca falou isso pra Eu mim. nunca falei, mas agora eu tô falando. Ela passou assim, eu... Que loucura, Deus, Brasil! que mulher é loucura. essa? E por ela ser evangelista, não que ela me evangelizou e me ganhou ali pra Jesus, né? Não, Mas- ele era líder de célula na época, eu nem sabia. Mas eu fiquei assim, Senhor, essa menina é crente de verdade, tá? Eu vou orar. Aí depois de um tempo, a gente foi se conhecendo melhor.
Uma grande observação aqui. A gente teve esse pré-julgamento antes de se conhecer, mas o principal foi depois, que aí a gente pode contar em outro vídeo, que é a parte onde a gente conhece as nossas famílias. E a partir disso que a gente decidiu aprofundar mais o nosso relacionamento pra poder casar, tá bom? Porque a nossa escolha da pessoa que a gente vai casar jamais deve ser baseado na performance que ela tem diante das pessoas na hora de servir, orar, pregar, enfim, essas coisas. Chegou um dia lá, olha, eu gosto de tu. Não, vamos falar direito, vai. Não, isso vai ter que ser num dia detalhado. Não, vai ser no próximo Quer saber vídeo. por Vocês quê? querem saber? Peça aí. Beleza. Tem que... É o próximo. É verdade. Gente, a nossa história é longa. É longa. É longa. Então, beleza, vamos deixar aqui, que aí a gente vai fazer um outro vídeo Eu falando parte 2. parte 2, como a gente se conheceu. Fechado. Oh, mas eu Essa, pensei certo. desse dia foi engraçado. Nossa, meu Deus do céu. Rolou desenho, rolou... Nós vamos falar tudo que teve no nosso... Rolou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Olha, eu vou te falar, Rolou. foi tão engraçado, porque quando eu tirei essa foto dele no culto, Rolou dúvidas. Tá? Aí, só e o uma... mundo espiritual tava sabendo. desse E teve negócio. uma célula, se não me engano, tirou uma foto sua. Aí quando eu Ah, e mandei... esse negócio das células é que ele me convidava pra ir nas células que ele Aí ia ela ministrar. começou. E eu ia, né? E aí foi aí onde começou a desenrolar coisas. E aí a gente vai fazer um outro vídeo pra falar sobre como que foi esse desenrolar nosso. Tá bom. A nossa história é bem legal, bem engraçada. Muito divertida. Legal. Muito Foi muito divertida. bom ter compartilhado tudo isso com vocês. Tamo junto. Tamo junto. Eu te Pra amo. sempre? Pra sempre. Vai pra sempre. Até depois do fim. Tá bom. Gente, chegamos ao fim desse vídeo. Tem que rolar participação. Tem que rolar participação lá também. O meu roteirista tá mandando aqui eu falar um monte de coisa, eu vou falar com o cara. Valeu por você ter acompanhado até aqui. Já se inscreva nesse canal, tá bom? Pra você ficar por dentro dessas bênçãos e pérolas que a gente solta por aqui. Que aconteceu Ele também tem um até... canal, vou deixar aí na descrição, né? Que é o Thiago Santana. E Vai tchau. lá. Tchau.